Fala, querido, fala, querida, tudo bem? Boa tarde a todos. Bom, qual que é a nossa ideia para hoje, pessoal? Nossa ideia para hoje é a gente falar um pouquinho de estatística, um conteúdo que cai super no vestibular, super no Enem, é super útil para a gente e é super do dia a dia também. Então, hoje eu vou precisar que você pegue o seu caderno, pegue umas canetinhas coloridas, eu vou aqui com os meus pincéis coloridos para a gente entender direitinho o que é a estatística. Na verdade, deixa eu te contar uma história bem legal. Estatística é uma ciência completamente independente da matemática. Sabia disso? A matemática e a estatística andam separadas quando você fala de universidade. A matemática vai para um lado e a estatística vai para outro. E por que é feito assim? Porque a matemática é uma ciência exata e a estatística nem tanto. Por que isso, Gui? Simples. Quando a gente fala de estatística, a gente fala, por exemplo, do que a gente está vivendo por agora, na hora que essa aula foi gravada, que são as eleições. Você está acompanhando, por exemplo, as pesquisas, né, que vão dizer as intenções de voto para um candidato a prefeito, as intenções de voto para um candidato a vereador. Só que isso é feito com uma amostra da população, não é isso? Então, uma das bases da estatística é trabalhar com população e amostra, certo? Vamos entender o que é isso melhor? Vem cá comigo, vamos lá no seu resuminho. Qual que é a nossa ideia? Veja, quando a gente fala de estatística, a gente fala de uma ciência que trabalha com tratamento da informação. Então, isso é uma das coisas mais importantes para nós. Estatística é uma ciência que trabalha com o tratamento da informação. Vamos anotar isso? Tratamento da informação, ok? Então, coloca lá, ó. Estatística trabalha com o tratamento da informação. Tratamento. Peraí que eu me enrolei no fio aqui. Tratamento. Pronto, agora foi. Tratamento da informação. A gente vai organizar e caracterizar valores para que a informação chegue com mais facilidade ao meu leitor final. Como isso, Gui? Através de tabelas, através de gráficos, tá? Então, esse tratamento da informação é feito com o auxílio de tabelas, com o auxílio de gráficos e assim por diante, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Tabelas, gráficos e assim por diante. Beleza? Tranquilo? Então, estatística é uma ciência que trabalha com o tratamento da informação. E dentro da estatística, a gente vai ter dois conceitos principais. A gente vai ter o conceito de população, e a gente vai ter o conceito de amostra. Qual que é a ideia? Pessoal, o conceito de população é o conceito do número de envolvidos naquela pesquisa. Então, vamos imaginar, por exemplo, uma pesquisa que queira quantificar, né, as intenções de voto para prefeito de uma determinada cidade, ok? Então, a população é o quê? O número de eleitores. A amostra é o número de eleitores que eu vou pesquisar. Gui, então, quanto maior a amostra, maior o grau de confiabilidade daquela pesquisa? Não necessariamente. Por que não necessariamente? Simples. Porque quando você fala em amostra, o que vai valer, o que é mais importante, é a distribuição e não a quantificação. A distribuição daquela amostra tem que ser boa. Imagine numa escala menor que eu queira, por exemplo, eleger o melhor professor da sua escola. Tirando eu, né? Porque senão eu ganharia com certeza. E... Mentira, tá? Tô brincando. Então, vamos imaginar que a gente queira eleger o melhor professor da sua escola. Por exemplo, digamos que a sua escola ela tenha 250 alunos no total, certo? Um determinado ensino médio, por exemplo. Então, eu vou pegar desses 250, eu vou pegar 50 para eleger o melhor professor. Posso fazer isso? Posso. É provável que esteja certo? Depende. Por exemplo, se eu pegar 50 alunos, todos do primeiro ano, não vai ser legal. Por quê?
Porque, de repente, no segundo ano, um certo professor ou uma certa professora explica algo diferente ou dá um conteúdo diferente e os alunos passam a gostar mais ou menos daquele professor. Então, desses 50 alunos, eu tenho que ter representante de todos os anos e de todas as turmas. É muito mais importante a distribuição da amostra do que a quantificação dela. Deu para entender a ideia? É por isso, por exemplo, que nas pesquisas de boca de urna, principalmente quando as eleições nossas são aquelas eleições gerais que elegem governadores e presidentes, o Datafolha, o Ibope, os nossos grandes institutos de pesquisa conseguem divulgar dados nos jornais e nos sites de, por exemplo, a gente entrevistou 5.000 pessoas em 200 cidades, por exemplo. Legal. Se você pensar aqui comigo, o cara, para fazer isso aqui, ele entrevista uma média de 25 pessoas em cada cidade. Claro que uma cidade, por exemplo, igual Belo Horizonte, uma cidade igual Divinópolis, tem peso muito diferente. Eu não vou entrevistar 25 pessoas em BH e 25 pessoas em Divinópolis. Por quê? Porque BH, a população é muito maior. Então, BH eu vou entrevistar 40 e Divinópolis 10. Deu para entender a ideia? Dentro disso aqui, só para você entender como é feito. Gui, então é possível que essas 5.000 pessoas que a gente está falando representem o desejo e a intenção de voto dos nossos, por exemplo, 140 milhões de eleitores? É sim. É possível sim. Claro, tem o grau de erro? Tem, né? A gente vê sempre numa pesquisa que tem o grau de confiabilidade. E ele nunca pode ser 100%. Bom, para a gente conseguir tratar essa informação e divulgar ela para o nosso público, a gente utiliza geralmente gráfico. Gráfico de diversos segmentos, gráficos de diversas formas possíveis. Eu tenho gráfico de barra, gráfico de coluna, gráfico de segmento, que é aquele gráfico pizza, e também o gráfico de segmento e aquele gráfico de linhas, né? E também o gráfico de setores, aí sim o gráfico pizza. Com isso, a gente consegue organizar a informação e transmiti-la de forma correta para o nosso leitor final. Uma coisa bem interessante é que esse tratamento de informação ele pode ser usado para deixar a informação mais clara ou para deixar a informação mais escondida. Depende da interpretação, depende da vontade daquele veículo de comunicação. Tá vendo que legal? Matemática também pode ser usado como meio de linguagem. Aliás, sempre foi utilizado como meio de linguagem. Ok? Tranquilo? Vamos fazer alguns exercícios sobre essa aula de hoje, principalmente sobre gráficos e tabelas. E eu vou te ensinar algumas coisas bem legais nesses exercícios. Então vem comigo, vamos lá. Ó, qual que é a ideia? Nós vamos agora pegar alguns exercícios e um deles, ele vai pedir para a gente mesmo fazer o nosso gráfico. E eu vou te mostrar a melhor forma de fazer isso. Então venha comigo aqui, ó. Nesse primeiro exercício, ele disse o seguinte, vamos lá. Em uma pesquisa para saber quantas horas por semana as pessoas assistiam à TV, foram entrevistadas 60 pessoas. E as respostas estão representadas no quadro abaixo. Com base nesse quadro, organize as informações em uma tabela e construa um gráfico de barras verticais. Bom, o que eu preciso entender aqui? Qual que é o menor número que ele apresentou no gráfico? O menor número que ele apresentou no gráfico, estou olhando aqui junto com você, eu estou vendo que é 6, não é isso? 6. O menor número é 6. Então, o meu menor valor é 6. E o meu maior valor? Quem que é o meu maior valor? O meu maior valor é 12, é isso? São 12 horas por semana. Então, beleza. Então, meu maior valor é 12, de 6 a 12. Ou seja, eu tenho uma amplitude aqui, ó. Eu tenho uma amplitude de 6. Vamos entender por que a gente está pensando em amplitude? Porque a gente tem 60 valores, não é isso? Se eu sei a amplitude, eu já sei montar o gráfico. Como é que vai ficar? Eu vou pegar os 60 valores e dividir por uma amplitude de 6. Então, eu vou ter 10 valores a cada amplitude. Como assim, Gui? Bom, é uma média, claro, né? É uma média isso aqui. Então, a minha amplitude, ela vai ser super tranquila da gente fazer. Peguei os 60 valores. Gente, eu fiz ao contrário, acredita que eu fiz ao contrário?
Ó, deixa eu arrumar pra gente. Posso arrumar? Dá uma olhada. Não é 60 por 6, não, hein? É 6 por 60. 6 por 60. Porque 6 por 60 vai dar quanto? 6 por 60 dá quanto? Divide por 6 em cima e embaixo. 1 sobre 10 dá 0,1. Certo? 0,1. Então, com isso aqui, a gente já sabe mais ou menos o que vai dar para fazer. Mas eu acho que ficou ruim esse nosso cálculo de amplitude. O que a gente pode fazer, como são apenas 6 intervalos, é definir que vão ser 6 intervalos aqui. Ou seja, se vão ser 6 intervalos, o que a gente pode pensar, o que a gente pode fazer? Vamos lá. Eu tenho 6 de amplitude. Se eu quisesse fazer 2 intervalos, eu faria 6 dividido por 2 intervalos, e eu teria intervalos de 3 em 3. Então, ficaria assim, ó, com 2 intervalos, tá? De 6 a 9 e de 9 a 12. Deu para entender? Com 2 intervalos. Gui, quem que define quantos intervalos que você quer? A gente mesmo que define. Eu posso fazer também com 4 intervalos, com 5 intervalos, mas acho que nesse caso com 6 fica melhor, porque aí a gente vai pegar a amplitude 6, dividir por 6 intervalos e vai dar um ponto em cada intervalo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você? A gente vai fazer assim, ó, tabelinha. Quantas pessoas que assistem 6 horas, quantas pessoas que assistem 7 horas, quantas pessoas que assistem 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas e 12 horas. Deu para entender? 11 horas e 12 horas. Beleza. E aí a gente vai contar aqui. Eu vou começar a fazer e deixar você terminar, tudo bem? Dá uma olhada. Vamos contar 6 horas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pessoas assistem TV 8 horas por semana. Quantas pessoas 7 horas por semana? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pessoas. E assim por diante. Você vai contar de todas elas, tudo bem? De todas elas. Com essa tabelinha feita, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um gráfico aqui, ó, que é um gráfico de barras. Ele falou que são barras verticais. Então, o que significa que são barras verticais? Ó, vamos entender aqui. Preste bastante atenção. Quando eu tenho barras verticais, eu vou colocar aqui, ó, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas e assim por diante. E aqui eu vou colocar o número de pessoas, que vai de 6 a 12, né? Então, vamos colocar aqui, ó, 6 pessoas, 7 pessoas, 8 pessoas e assim por diante. A primeira barra é a barra que vai representar as 6 horas. Então, são 8 pessoas, né? Ó, vamos colocar ela aqui, só para você entender. Primeira barra representando 6 horas, ó. Ela vai ficar aqui, ó, 8 pessoas. Segunda barra representando as 7 horas, são 6 pessoas. Então, ela vai ficar aqui, ó. E já vai tomando forma o nosso gráfico, percebeu? Tranquilo? Então, aqui, ó, tenho 6 horas, 7 horas, assim por diante. Então, é assim que a gente monta um gráfico. A gente determina quantos intervalos que a gente quer, a gente divide a amplitude pelo número de intervalos, para que eu saiba quanto que eu tenho que colocar em cada um desses intervalos. Tranquilo? Beleza? Ok? Bom, vamos para esse exercício número 2, que vai falar para a gente interpretar um gráfico agora, ao invés de escrevê-lo. Qual que é a ideia? Ele falou que é um exercício do Enem, certo? E ele falou o seguinte, ó, de acordo com essa pesquisa, quantas horas do seu tempo gasta um jovem de 12 a 18 anos na semana inteira, de segunda a domingo, nas atividades escolares? Então, veja, ó, assistir televisão não é, doméstica não é, atividades escolares, tá aqui. Atividades escolares, beleza. Na semana inteira. Durante a semana, ele gasta 5 horas por dia. E no final de semana, 1 hora por dia. Quantos dias tem a semana dele? 5, né? Então, ó, 5 vezes 5, mais esse final de semana tem 1 vezes 2, né? Então, 1 vezes 2. 5 vezes 5, 25, mais 2, 27.
São 27 horas por semana investidas nos estudos. 27 horas por semana investidas nos estudos. Deu para entender o exercício 2? Bem tranquilo, bem fácil. Aliás, esse é um dos conteúdos que mais aparecem no Enem e mais valem nota, porque aqui a TRI vale muito. É bem bacana, bem legal, ok? Tranquilo? Bom, vamos ao exercício aqui número 3. Dá uma olhada no exercício número 3. A pizza é, sem dúvida, o alimento preferido de muitos paulistas. Estima-se que o consumo diário no Brasil seja de 1,5 milhão de pizzas. Segundo o estado de São Paulo, responsável por 53% desse consumo. É muita pizza. O gráfico abaixo exibe a preferência do consumidor paulista em relação aos tipos de pizza. É isso mesmo, aqui a gente não come pizza de frango com catupiry. Em Minas, a mais pedida, eu acho que é frango com catupiry, né? Aqui é muito pouco. Letra A. Se não for considerado o consumo do estado de São Paulo, quantas pizzas são consumidas diariamente no Brasil? Olha, fácil. O que a gente tem que pensar? São 1,5 milhão de pizzas, né? Então, ó, 1,5 milhão, eu tenho que tirar 53%. Então, vamos entender o seguinte, ó. 47% desse valor é 47% de 1,5 milhão. Concorda comigo? Nós vamos cortar 2 zeros aqui, ó, para fazer a porcentagem e multiplicar, só isso. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, 47 vezes 15, tudo bem? 5 vezes 7, 35. 4 vezes 5, 20, com 3, 23. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 4, 4. Então, eu vou ter 5, 0. Eu vou ter 705, tudo bem? Claro que com esses 3 zeros aqui. Então, são 705 o quê? 1.000 pizzas. Tirando o consumo de São Paulo, 705.000 pizzas são consumidas diariamente no Brasil, ok? Essa é a letra A. A letra B, ele perguntou, quantas pizzas de mussarela e calabresa são consumidas diariamente no estado de São Paulo? Olha, mussarela e calabresa, que são os dois sabores mais pedidos aqui, ó, 35% é de mussarela, tranquilo? E 25% é de calabresa. As duas juntas, elas vão somar quanto aqui, ó? As duas juntas vão somar 60% de todas as pizzas. Entenda uma coisa comigo. 1,5 milhão de pizzas, tirando 705.000, sobram quantas? 795.000, certo? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer 60% de... Opa, deixa eu até fazer já direto com a porcentagem, né? Fica mais legal. Então, dá uma olhada. Eu vou ter que fazer 60% de 795.000. Tudo bem? Bom, vou cortar esses 2 zeros aqui, ó. Já facilita a minha conta. E aí eu vou ter que fazer 795 vezes 6, né? 795 vezes 6. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 9, 54. Com 3, 57, vai 5. 6 vezes 7, 48. Opa, 6 vezes 7, 42. Com 5, 47. Tudo bem? Tranquilo? Esse número acompanha um 0 e um 0. Então, aqui, ó, 1, 0 e 1, 0. Pronto. 477.000 pizzas só em São Paulo, somente de mussarela e calabresa. Gente, é muita pizza de mussarela e calabresa, que aqui são os sabores mais pedidos, não tem jeito. Pessoal, essa foi a nossa aulinha hoje de estatística. Fizemos 3 questõezinhas aí para ilustrar e eu deixei a primeira para você terminar em casa, ok? Conteúdo que é muito cobrado no Enem, no vestibular. Eu tenho certeza que ficou bem claro aí e que agora a gente vai acertar mais questões juntos. Beleza? Beijo com vocês, um abraço, um beijo em queijo e até a próxima.